Mais uma vez, meu Pai, entramos em Tua presença em oração. Meu Deus, e pedimos ao Senhor que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha abrir a nossa mente, que o Senhor venha nos dar a direção, Pai. Meu Deus, se cada pessoa que vai ver, que vai assistir este vídeo, que o Senhor possa, meu Deus, tocar, que o Senhor possa falar ao coração de cada um, Pai. Ilumina o nosso caminho, nos dirige, Pai. Que possamos ter, meu Deus, uma alma produtiva, que possa ser bênção na vida de cada um, Pai, inclusive na minha. Eu te peço, meu Deus, e te agradeço, certo de que o Senhor se faz presente neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Então, nós estamos em mais uma lição da EBD, que eu tenho certeza de que Deus irá falar muito ao seu coração. Lição essa que tem por título Débora fazendo a diferença em ações e palavras. Vale lembrar que essa lição é voltada para a juventude da nossa igreja, para a mocidade. Então a juventude assista, a mocidade assista, que essa é uma lição produtiva para todos nós. E antes de nós começarmos, temos que entender quem foi Débora, quem era Débora. Segundo historiadores, Débora viveu aproximadamente 1120 anos antes de Cristo. Ela era uma mulher que ela desempenhava a função como uma profetisa e como uma juíza. Literalmente, ela julgava a causa do povo, ela julgava as leis, ela administrava a justiça. Todos os problemas judiciais que eram tidos na época era julgado por ela com sabedoria, e ela manifestava a vontade de Deus para com o povo. Ela era, digamos assim, um canal de contato entre o povo e Deus. Ela era um intermediário que enviava as boas novas de Deus para o povo. E não é certeza afirmar isso, não é certeza, mas segundo o livro de Juízes, no capítulo 5, versículo 15, lá diz que ela pode pertencer à tribo de Efraim ou Issacar, mas não é correto afirmar, não é certeza. E diz que ela foi levantada como juíza, profeta, após a morte de Eude, que também foi um juiz perante o povo de Israel, que está lá em Juízes capítulo 3, no versículo 15. Ela foi levantada junto a um homem chamado Baraque, um homem que, junto com Débora, ia levar o povo a uma grande vitória, a uma grande batalha que ia dar vitória ao povo de Israel. E vai lembrar também que Débora, ela foi a primeira mulher e a única mulher que foi levantada como juíza em Israel. E os juízes, eles foram levantados por Deus por causa da rebeldia do povo, porque o povo, depois da morte de Josué, depois da morte de Josué, depois de Josué ter dado um grande sermão antes da sua morte, mesmo assim o povo foi rebelde e se voltou contra Deus, se voltou contra os mandamentos,
se voltou contra as vontades de Deus. Então foi se levantado juízes para guiar aquele povo. E Débora foi uma dessas juízas que Deus levantou para dar uma direção àquele povo. Pois bem, vamos iniciar com o texto do dia, que diz assim: e enviou e chamou a Baraque e disse: porventura, ó Senhor, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Está lá em Juízes, capítulo 4, versículo 6. A síntese diz assim: para o povo de Israel, a liberdade algumas vezes veio por meio de oração, passos de fé, apoio mútuo e coragem. Então, aqui na síntese, nós podemos entender que a liberdade, a vitória do povo, ela veio por meio de oração, por meio da fé e da coragem, do apoio entre o povo. Quando nós apoiamos uns aos outros, nos tornamos mais fortes. Foi o que aconteceu aqui, que nós vamos ler no decorrente da lição. O texto bíblico que está lá em Juízes capítulo 4, a partir do versículo 4, diz assim: e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e darei na tua mão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então aqui nós vemos Deus, através de Débora, levantando este homem chamado Baraque.
não é correto afirmar, não se diz, o texto não afirma se esse homem era um homem de guerra, era um homem militar. E quando Débora deu essa notícia, talvez gerou uma dúvida no coração de Baraque. Tanto é que no versículo 8, ele diz que ele só iria se Débora fosse com ele. Então Débora concordou e disse: eu irei, mas não será tua a honra de livrar o povo das mãos de Jabim, das mãos da escravidão, das mãos da batalha. Não será você que terá esta honra, porque talvez duvidou que Jesus, que Deus iria com aquele povo, iria batalhar juntamente com ele, mas ao contrário, Débora creu, Débora acreditou que Deus seria com ele na batalha. E a introdução, ela diz assim, nessa lição estudaremos os acontecimentos narrados em Juízes 4, tendo como protagonista a juíza e profetisa Débora e um homem chamado Baraque. Em seu tempo, eles presenciariam a opressão cananita e foram desafiados a obedecer a Deus e libertarem Israel. É uma história que trata de fé, dúvida, limitações, companheirismo e vitória. Lembremos-nos de que tais fatos não se distanciam dos nossos cotidianos, pois somos constantemente desafiados a obedecer a Deus, ajudando uns aos outros. O título, o primeiro tópico desta lição diz assim: Israel e a velha rebeldia em uma nova terra. O subtítulo diz assim: Israel na terra prometida. O primeiro subtítulo diz assim: o livro dos Juízes é precedido de um contexto histórico. Os filhos de Israel, que algumas décadas sofriam no Egito como escravos, viram a mão poderosa de Deus trazendo liberdade e a promessa de dias melhores em uma terra que lhes seria dada. Receberam de Deus cidades que não construíram, moravam em casas cheias de bens, bebiam água de poços que não cavaram e usufruíram de plantação que sequer tinham semeado. Deus lhes daria tudo, com a observação de que não poderiam se esquecer dele, do Senhor que os tirou da terra do Egito, que estará em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 15. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 15. Continuando, as instruções eram diretas e simples. Eles deveriam seguir os mandamentos do Senhor, praticarem a justiça uns para com os outros e ensinar às gerações futuras o que Deus lhes fez presenciar. Mas entre a perspectiva e a realidade existem diferenças. Em sua onisciência, Deus sabia que os filhos de Israel se esqueceriam dos seus mandamentos. Eles adorariam outros deuses e fariam o que havia sido
condenado pelo Senhor na lei de Moisés. O povo de Israel entrou na terra prometida, mas não se guardou da influência daquele ambiente, se deixando levar pelas mesmas práticas dos seus antigos habitantes. Então, aqui podemos ver neste primeiro subtópico, as promessas de Deus se cumprindo na vida do povo, na vida daquelas pessoas. Nós podemos ver claramente Deus cumprindo a promessa que havia feito ao povo, a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Podemos ver que eles moraram num lugar que não edificaram, beberam da água que eles não abriram poço, comeram de frutos que eles não plantaram, usufruíram de bênçãos que eles sequer trabalharam para ter, para construir. Tudo por causa da promessa de Deus. Mas com que o povo, mas com uma observação, com, digamos assim, uma condição, que o povo não se esquecesse dele, que o povo não se esquecesse do Senhor. Veja que eles não trabalharam para construir as casas, eles já chegaram nas casas, já tinham bens imóveis, já tinham tudo pronto. Tinha água potável para eles beberem, tinham alimento, tinham tudo. Mas a única coisa que Deus queria que o povo fizesse era o quê? Não se esquecer de Deus, não se esquecer dos mandamentos, ser fiel aos mandamentos, ser justo uns para com os outros. E como aqui o texto diz, ensinar as futuras gerações, as futuras gerações do que Deus havia feito, da grandeza de Deus, do que Deus podia fazer para que o povo futuro não se desviasse do caminho, para que o povo não se esquecesse de quem era Deus. O único sacrifício, digamos assim, que o povo teria que fazer era o quê? Obedecer os mandamentos, praticar justiça uns com os outros e ensinar o que eles haviam presenciado às futuras gerações. Isso. Ensinar o povo a grandeza de Deus, os milagres que Deus havia feito, a plenitude de Deus, a onisciência, o poder de Deus. Há um texto que diz: como saberão se não há quem pregue? Então a função dessas pessoas era pregar sobre Deus, falar sobre Deus, o que Deus havia feito, mas eles se esqueceram disso. Isso é incrível. Ele diz assim, ele diz: o povo de Israel entrou na terra prometida, mas não se guardou da influência daquele ambiente. Era um ambiente que havia deuses pagãos. Eles não se guardaram daquilo, dos costumes daquele povo. Eles abandonaram, digamos assim, os hábitos que eles tinham de adorar a Deus para seguirem outros hábitos. Mas Deus é como nós acabamos de ler, o texto diz que Deus, em sua onisciência, já sabia que o povo não ia ser fiel. Deus já conhecia o coração daquele povo. Talvez você deve estar perguntando: por que tudo isso? Vamos trazer isso um pouco para a nossa vida. Você traz para a sua e eu trago para a minha. Deus tem te dado tudo, como deu ao povo. Talvez você tenha um bom emprego,
você tem uma família abençoada, você tem um bom carro, você tem talvez seus bens, algo que você almeja no seu coração, e tudo isso não foi mérito seu, foi mérito de Deus. Deus permitiu que você conquistasse, assim como permitiu que o povo conquistasse a terra prometida. Veja que o povo, mesmo conquistando a terra prometida, foi um povo que se desviou, que foi rebelde, como o início ali diz o título. Foi um povo que foi rebelde. Talvez eu e você estamos vivendo assim. Será que não estamos fazendo o mesmo que esse povo? Se esquecendo do princípio que nos fez vencer, dos princípios que nos trouxe até aqui? Talvez você ache, eu tenho tudo isso porque eu ralei, eu fiz. Não, você só tem porque Deus permitiu, porque Deus te deu esse trabalho. Se Deus não tivesse dado, você não teria. Não pense que é mérito seu, como também não era mérito daquele povo eles conquistarem a terra prometida. Eles conquistaram porque Deus havia feito uma promessa. Deus havia feito uma promessa a Moisés. Deus havia feito uma promessa. Deus havia feito uma promessa que entregaria ao povo uma terra que manasse leite e mel. Esse é seu emprego, a sua família, o seu carro novo, tudo isso que você tem é promessa de Deus. Foi Deus que disse que ia te dar. Então não se engane achando que é você. Não é. Tudo que eu tenho não sou eu, não é capacidade minha, é de Deus. O que você tem é Deus quem permitiu que você tivesse. Por isso não podemos esquecer o que Deus tem feito, como o povo esqueceu. O povo se esqueceu do que Deus havia feito nos tempos de Moisés. O povo se esqueceu o que Deus havia feito nos tempos de Josué, os milagres, as maravilhas. Nós também não podemos esquecer o que Deus tem feito por nós, o que Deus tem feito até aqui por nós. Temos que entender, entenda isso, para cada ação tem uma consequência. Se você agir com negligência perante aos olhos do Senhor, você vai ter consequência dessa sua negligência. Se você se esquecer dos mandamentos, haverá uma consequência. Haverá uma consequência. Lá em Deuteronômios, no capítulo 28, ele diz assim, no versículo 1, ele diz assim, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Veja aqui, que logo no início ele diz, e será que se, esse se sugere uma condição. Aqui está dando uma condição. O povo vai ter tudo isso, as bênçãos de Deus, se guardar todos os mandamentos. Está dizendo que o Senhor vai exaltar se o povo guardar os mandamentos. Ele diz, se ouvires o Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ou seja, ele só vai exaltar a tua cabeça,
Ele só vai te fazer um vencedor se obedecermos, se formos fiéis aos mandamentos, se ajudarmos uns aos outros, falando da promessa, falando da grandeza de Deus. Que você venha entender isso, que tudo vem de Deus e somente Ele pode tirar. Somente Ele. O povo teve tudo, teve uma grande terra, teve maravilhas, mas se esqueceram da promessa, se esqueceram do voto, da aliança que fizeram com Deus. Não se esqueça da aliança que você fez com Deus, porque senão a tua ação vai ter uma reação, pode ser boa ou pode ser ruim. É você quem decide, é você quem decide qual vai ser esta reação, qual vai ser a recompensa que você vai ter dos seus atos. Pois bem, vamos ao segundo subtópico, que tem por título Os Juízes de Israel. Diz assim: a palavra de Deus nos mostra que houve na história de Israel pessoas que lideraram um povo com funções diferentes. Preste atenção nisso. Moisés foi chamado por Deus para ser um libertador e legislador. Josué entrou com o povo na terra e lhe serviu como um general para as conquistas que se seguiram com a morte de Josué. Deus levantou juízes, pessoas responsáveis por resolverem questões litigiosas. Somente após o período dos juízes veio a monarquia. Quando o povo de Israel pediu um rei e Deus lhes concedeu que fossem governados por monarcas. No período que antecede a monarquia, como vemos, havia os juízes. Estes agiam com magistrados, analisando os problemas e julgando as questões que lhes eram trazidas no livro No livro dos juízes, eles também foram responsáveis por livrarem Israel dos seus inimigos. O profeta Samuel também foi um juiz, e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano e rodeava a Betel, e a Gilgal, e a Mispa, e julgava a Israel em todos aqueles lugares, porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 15 ao 17. Os juízes passaram a também trazer livramento ao povo de Israel. Então nós podemos ver aqui, podemos entender que todos que são chamados por Deus têm um papel de muita importância, um papel de grandeza, como aqui foi citado alguns exemplos. Moisés foi chamado para libertar o povo e para reger as leis de Deus. Josué foi chamado como um general para guiar o povo nas batalhas, para que o povo conquistasse, precisava de alguém que conhecia da batalha. E Josué foi um desses homens. E por fim, também Deus levantou juízes
eles resolviam as questões das leis para que elas fossem cumpridas. Eles eram responsáveis por julgarem os atos, as atitudes do povo de Israel, segundo a sentença que cada atitude lhes cabia. E eles eram responsáveis também, eles foram responsáveis por livrar o povo de Israel das mãos dos inimigos. No livro de Juízes, se nós decorremos o livro de Juízes, cada juiz que foi levantado por Deus, Deus usou cada um deles para dar vitória ao povo de Israel, para vencer uma batalha que o povo não conseguia. E nesta ocasião de Débora, como nós vamos ver mais para frente, este povo ele estava sendo escravizado durante 20 anos. 20 anos sendo oprimidos, 20 anos sendo açoitados, escravizados. Nós vamos ver logo adiante o papel importantíssimo que esta mulher, Débora, teve para com o povo de Israel. Então nós vemos que cada um tem o seu chamado. E com isso temos que entender que você, temos um papel importante na obra de Deus. E a pergunta é: estamos cumprindo este papel? Estamos fazendo a vontade de Deus, observando os mandamentos, anunciando as grandezas de Deus, sendo justo uns para com os outros? Assim como cada um deles, Moisés, Josué, os juízes e muitos outros tiveram um papel importantíssimo na história, nós vamos ter o nosso papel. Há um ditado popular que diz: quem não é visto, não é lembrado. Se você não fizer algo para ser visto, como lembrarão de você? Faço uma pergunta ainda mais, digamos assim, capciosa: como lembrarão de você? Lembrarão de você como uma pessoa que fez o que era reto aos olhos de Deus, o que era agradável aos olhos de Deus, como foi Jó, como foi Daniel, entre outros? Ou você vai ser lembrado como um povo rebelde, como um povo que virou as costas para Deus? Então, que nós possamos exercer o nosso papel, a nossa função de mensageiro de Deus, de servo de Deus, de filho de Deus, de herdeiro da promessa. Eu, você, nós somos herdeiros da promessa. Então, que venhamos exercer tal papel com grandeza, não nos esquecendo dos princípios que nos trouxe até aqui, que é a vontade de Deus. Amém? Pois bem, continuando. O subtópico 3, ele diz assim: após a morte de Josué e de seus contemporâneos, outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel, que está lá em Juízes, no capítulo 2, versículo 10. Deixa eu abrir aqui para nós lermos. Juízes capítulo 2, versículo 10, que diz assim: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles, e se levantou,
que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizeram a Israel. Entenda isso, lembre-se desta passagem. Percebe-se que não foi de um momento para o outro a mudança que ocorreu no pensamento e nas atitudes dos hebreus em relação às coisas de Deus. Cada geração precisa ter sua própria experiência com Deus. A geração de Josué presenciou diversos milagres e mesmo assim teve atitudes de rebeldia para com o Eterno e com Moisés, o líder que Deus escolheu. Se aquela geração agiu desta forma, imagine o que deveria se esperar da geração que se seguiria. Eles se esqueceriam de Deus, mesmo tendo sido lembrados da lei do Senhor e terem visto a promessa de Deus se cumprindo em suas vidas. Milhares de pessoas morreram no deserto por desacreditarem da fidelidade de Deus. E na geração após Josué, o povo se esqueceu de Deus. Juízes capítulo 2, versículo 12. Então, pessoal, nós podemos ver, se nós observarmos, o povo fez tudo o contrário que Deus ordenou para que eles fizessem, como está lá no tópico 1 que nós lemos. O povo, ele se esqueceu do mandamento, eles não ensinaram às futuras gerações, não foram justos uns para com os outros. E como aqui nós acabamos de ler, eles tiveram duas gerações diferentes: a de Moisés, depois a de Josué. Duas gerações que teve uma experiência com Deus, cada um à sua maneira, cada um da sua forma. E mesmo vendo tantos milagres que eles viram, mesmo assim se esqueceram de Deus. Como pode? Vamos imaginar eu e você um pouquinho no deserto aí, na cena, aonde o povo clamava por fome e Deus fazia chover maná. Olha só, o povo tinha fome e Deus fazia sair cordonizas do mar, aves de dentro do mar. É possível isso, gente? O povo tinha sede e Deus dizia para que Deus fazia a água amarga gerar água doce. Deus fazia a água sair da rocha. Deus tinha tanto amor por este povo que durante o dia, que era um sol escaldante, muito quente, Deus cobria todo o acampamento, todo o povo com uma nuvem para refrescar o povo. E durante a noite, que era um frio, diz que abaixo de 0, Deus fazia colunas de fogo entre o povo para aquecer aquele povo. Olha isso. Olha o que Deus fez para este povo. E mesmo assim não foi suficiente para eles continuarem, para eles permanecerem sendo fiel a Deus, sendo fiel à grandeza de Deus. E como nós temos visto, segundo a Bíblia,
muitas gerações. Muitas gerações. Cada uma teve a sua experiência com Deus, mas essa é a nossa geração. Eu tenho a minha geração, você tem a sua geração. Mas essa nossa geração, o que nós estamos fazendo com tudo que tem nos dado Deus? Tudo que Deus tem nos dado, tudo que Deus tem nos mostrado, tem nos apresentado, o que temos feito? O que temos apresentado? Quais têm sido as nossas ações, atitudes, perante tudo que nós temos presenciado? Será que nós vamos ser negligentes também, assim como o povo foi, se esquecendo de Deus? Será que vamos ser como esse povo foi, abandonando a Deus? Como aqui o texto em Juízes, que nós vamos ler daqui a pouquinho, o povo se esqueceu de Deus, depois de ver tanta coisa, depois de Deus realizar tantas coisas na vida deles, eles se esqueceram. E você? Será que tem se esquecido de Deus? E eu? E nós? O que temos feito? Com o que Deus tem nos dado? Vamos fazer, nós temos que fazer a diferença em nossa geração. A Bíblia diz: jovens, eu vos escolhi porque sois forte. Você é forte, jovem. Você teve vigor. Faça a diferença. Não seja um povo negligente. Não seja um povo que se esqueceu das promessas de Deus, como havia dito antes. Haverá uma consequência de todos os seus atos, mas que essa consequência venha a ser benéfica, não maléfica para a sua vida, não uma consequência ruim. Então nós vamos ler lá em Juízes, vamos ler aqui a partir do versículo 10 mesmo. Diz assim, Juízes capítulo 2, a partir do versículo 10, diz assim: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizeram a Israel. Ou seja, a geração que devia mostrar a obra de Deus, eles não mostraram. Então esta geração nova não conhecia Deus, porque eles não apresentaram a Deus. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Ou seja, por causa de uma atitude, eles se esqueceram, não passaram adiante a grandeza de Deus, e veio a consequência. Qual foi a consequência? Eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus e serviram aos Baalins, ou seja, foram ser escravos, foram escravizados. Quem permitiu? Foi Deus, porque eles não obedeceram. Tudo que acontece de bom ou ruim é permissão de Deus. Mas se vai acontecer algo bom ou ruim, depende das nossas atitudes, da semente que plantamos. Eu nunca vou conseguir plantar arroz e colher batata. Se eu plantei arroz, eu vou colher arroz. Se eu plantei batata, eu vou colher batata. Se eu plantei feijão, eu vou colher feijão.
Aí diz mais assim, ó, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre outros deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Veja só, não queira provocar a ira de Deus, não queira virar as costas para Deus, porque quando você vira as costas para Deus, vai ter muita consequência, e não são boas. É pesado, é um fardo pesado, ruim, difícil de carregar. Não faça como esse povo, não seja um povo negligente. Diz mais assim. Vamos agora ao segundo subtítulo. Uma mulher com dons e valores, que nós vamos conhecer um pouquinho de Débora. Os dons, os valores, o porquê Deus escolheu essa mulher, que foi extraordinária, foi de suma importância para a continuidade do povo de Israel. Diz assim o subtópico, o primeiro subtópico, diz assim: Débora, a profetisa. A palavra de Deus descreve Débora como uma mulher que profetizava e julgava a Israel. Matthew Henry comenta que o nome Lapidote, do esposo de Débora, significa lâmpada, e que rabinos ensinavam que Débora fabricava pavios para as lâmpadas do tabernáculo. O texto não entra em detalhes a respeito do ministério de Débora, como alguém que trazia os oráculos de Deus para os israelitas, nem fala quantas profecias foram dadas ao povo por ela. Entretanto, deixa claro que havia da parte de Deus uma mensagem a Baraque, pessoa escolhida pelo Senhor para libertar a Israel. Deus enviara livramento aos filhos de Israel, pois estes clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Está lá em Juízes, capítulo 4, verso 3. Jabim era o rei de Canaã e tinha ao seu serviço um homem chamado Sísera. Pelo teor do texto, Jabim exercia sua opressão de forma violenta contra os hebreus, e estes clamaram ao Senhor. É triste quando uma pessoa se lembra de Deus somente nos momentos de aperto e dificuldades. Israel, seguindo os padrões de Deus, tinha garantido uma vida protegida pelo próprio Deus, mas preferiu seguir ciclos onde era oprimido por suas desobediências. Vamos lá. Nós podemos ver aqui Débora cumprindo o seu papel. Vemos aqui um cenário em que o povo está sendo oprimido, e Deus levanta essa mulher extraordinária, Débora. Como nós lemos, o texto não diz muitas coisas sobre ela, mas em específico
este ato, esta situação, onde ela lutava em prol de Israel, para dar vitória ao povo. Nós vemos aqui então um cenário em que o povo está sendo oprimido. Eles clamam a Deus por socorro. Eles estavam sendo oprimidos 20 anos. 20 anos de escravidão, 20 anos de luta, de perseguição, 20 anos de tribulação, digamos assim. Então eles clamam a Deus por socorro. Vimos também um povo ingrato, que só lembraram de Deus na dificuldade. Talvez nós olhamos para isso, talvez muitas das vezes nós julgamos: nossa, mas esse povo é muito ingrato, esse povo é muito rebelde, esse povo não merece. Será que algum dia eu e você não fizemos exatamente isso? Será que eu e você muitas das vezes não nos lembramos de Deus somente quando há dificuldades? Será que nós não lembramos de Deus quando há tribulações? Muitas das vezes nós, seres humanos, temos um bom carro, temos uma boa casa, temos um bom trabalho, e Deus parece que fica invisível. A pessoa para de orar a Deus, a pessoa para de falar com Deus, a pessoa para de ler a Bíblia, a pessoa para de até mesmo ir para a igreja. Ela vai se distanciando aos poucos. Mas é somente vir a tribulação, ela volta correndo para os braços de Deus, ela volta correndo para a casa de Deus. É assim, o ser humano é assim, o povo agiu desta forma. Eles tinham tudo e se afastaram. Quando perderam, clamaram por socorro. Então o que nós aprendemos com isso? Nós não aprendemos que não podemos lembrar de Deus só quando as coisas estão ruins. Espera aí, e tudo que Deus fez, e todo o sacrifício de Deus, o maior deles foi Jesus na cruz por nós. E todo o trabalho que Deus teve para que você hoje tivesse um bom emprego, para que você tivesse uma família feliz, para que você tivesse uma boa casa, um bom carro, para que você tivesse uma vida hoje. Será que tudo isso foi esquecido? Espera aí, pessoal, vamos ver, vamos analisar as coisas. Vamos pesar na balança. Será que vale a pena mesmo eu abandonar Deus, abandonar tudo isso que Ele fez por mim, por mero capricho? Eu vejo pessoas desempregadas, clamam por emprego, Deus dá o emprego. Mas assim que Deus dá o emprego, ela começa a inventar desculpas. Eu não vou para a igreja hoje porque eu estou muito cansado. Não vou para a igreja porque eu estou sem tempo. Ela pede carro para Deus. Deus me dá um carro para mim trabalhar na obra, para mim ajudar na obra de Deus. Deus dá um carro, ela se esquece da obra. Aí eu quero casar para mim fazer a obra mais feliz. Ela se casa e abandona a obra, abandona as coisas de Deus. Deus dá um filho, Deus dá uma família, e aquele filho vira um empecilho para que ela viesse na casa de Deus. Pega aí, pessoal, vamos analisar as coisas. Não podemos buscar a Deus somente quando as coisas estão ruins. O Jesus disse que nós devemos ser de fiel um pouco, sobre o muito Ele vai pôr. Temos que ser fiel a Deus em todo o momento, não somente quando as coisas estão ruins, mas também quando estão boas. Veja, por exemplo, o exemplo de Jó.
antes de as coisas ficarem ruins na vida de Jó, já era fiel. Era fiel. O texto diz isso. O texto diz que Jó era um homem reto. Vamos ver lá o que o texto diz sobre Jó. Ele não tinha bens, não tinha nada, ele tinha muitos bens, era riquíssimo. Eles dizem: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e cuidavam as suas 3 irmãs e convidavam as suas 3 irmãs a comer e a beberem com eles. E sucedeu, pois, tendo decorrido o rumo de dias de seus banquetes, enviava Jó e santificava e se levantava de madrugada a oferecer o holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e a blasfema de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Ou seja, Jó, ele mantinha-se fiel, tendo tudo, ele mantinha-se fiel. Mas e quando Jó perdeu tudo? Ele continuou sendo fiel a Deus. Ele continuou sendo fiel. Então que nós temos que ter esse exemplo, ser fiel não somente quando as coisas estão ruins. Tão ruim, eu vou lembrar de Deus. Não, é todo momento, tanto nas boas como ruins. Não só lembrar de Deus quando há dificuldades. Nós temos esse defeito, quando está tudo dando errado, a gente corre para a igreja. Temos que entender que nós somos a causa dos nossos próprios problemas. Tudo depende das nossas escolhas. Não é culpa de Deus, é só nossa. É só nossa. Está dando errado isso. Não, a culpa é Deus, a culpa é sua, a culpa é minha. Alguma coisa eu fiz de errado, alguma coisa você fez de errado. Não foi Deus. Então, está difícil? Busque a Deus, porque eu tenho certeza que é muito mais fácil você vencer com Deus do que sem Deus. É muito mais fácil. Está tudo maravilha? Busque a Deus. Não deixe de buscar nunca. Não se esqueça da grandeza de Deus. Aí nós vamos para o subtítulo 2, que diz assim: Débora julgava a Israel. Débora é descrita não apenas exercendo o ministério profético em Israel, mas também julgando as questões trazidas pelo povo. É importante que haja pessoas com conhecimento e sabedoria para exercer atividades como essa. Em uma coletividade, pessoas costumam ter desavenças. E em muitos desses casos é necessário a intervenção de uma pessoa com autoridade, sabedoria, conhecimento e temor de Deus, para fazer com que haja ordem e que os desentendimentos não se tornem um fator de desestruture a paz social. Observe o exemplo de Salomão, que precisou julgar a causa de 2 mulheres que tiveram filhos em uma noite. Uma das crianças morreu
e a mãe que perdeu o filho trocou o corpo da criança morta pela criança viva. Ambas as levaram o caso ao rei, e esse julgou com sabedoria aquele problema. A importância de se ter pessoas sábias tratando de dirimir conflitos, acredito que seria diminuir. Pode ser que esteja errado aqui, mas sábias tratando de diminuir conflitos é tão grande que a Bíblia diz que todo Israel ouviu a sentença que deram ao rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça, que está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 28. Esse episódio, talvez você se lembre que duas mulheres brigavam por um filho, as duas diziam ser a mãe do filho. Então o rei decidiu cortar o filho ao meio. Cada um ficava com uma parte, porque não se sabiam. E uma das mulheres disse: não, perfeito. Então o rei soube que aquela mulher não era a mãe de verdade, porque uma mãe nunca aceitaria que seu filho fosse dividido ao meio. Então, a que não aceitou recebeu o filho como lhe era de direito. Então ele julgou com muita sabedoria, com muita maestria este caso. Continuando, ele diz: se por um lado temos o exemplo de um julgamento bem feito, por outro lado temos também na Bíblia exemplo de um grupo de pessoas que, mesmo estando na igreja, não conseguia se acertar em suas relações sociais. A primeira carta de Paulo aos Coríntios mostra que alguns irmãos daquela igreja chegaram a mover ações judiciais contra outros irmãos, e isso por si só já é questionável, mas ainda tinha algo pior destacado por Paulo: não haver na igreja pessoas que pudessem exercer juízo entre seus irmãos. Paulo chegou a perguntar: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. A falta de pessoas com sabedoria e discernimento pode custar caro para a igreja. Então, aqui nós podemos ver que a sabedoria é imprescindível para um bom julgamento. Então, não era fácil, a função que exercia Débora. Ela tinha que ter uma sabedoria extraordinária, somente dada por Deus. Mas aqui eu vendo hoje, eu fico imaginando como que era na época. Eu me lembro quando eu fui pastor por algum tempo, eu presenciava cada situação difícil de lidar, que você tinha que ter muito jogo de cintura, muita sabedoria para poder intermediar ali a situação. Intermediar aquela situação e resolver da melhor maneira possível. Eu fico imaginando, por exemplo, aqui atualmente, na nossa igreja, o nosso pastor. O quão sábio ele tem que ser para poder julgar muitas coisas que chegam até ele. Porque como pastor da igreja, como anjo da igreja, chega até ele muitos problemas, muitas situações que ele tem que ter uma certa sabedoria para julgar. Então eu fico imaginando como não é isso, o peso que isso traz. E essa era a função de Débora, julgar. Ela julgava a causa daquele povo, ela procurava manter o equilíbrio, a paz, procurava manter a justiça ali no meio daquele povo. E no versículo 2, no subtópico 3, nós já estamos para o fim já. Diz assim, a mensagem
a mensagem a Baraque. Baraque foi o homem que foi levantado, escolhido por Deus para ajudar Débora da vitória àquele povo de Israel. Foi um homem que foi ajudado, que foi escolhido para lutar com o exército de Jabim, para lutar em favor daquele povo. Diz assim: Deus havia escolhido Baraque para que seu povo fosse livre das mãos de Jabim. Mas ao que parece, Baraque sentiu-se aquém da chamada de Deus. Ou seja, ele teve um pouco de dúvida, um pouco de medo. Lembremos-nos de que nos últimos 20 anos, os hebreus eram oprimidos. E os opressores tinham uma frota de 900 carros de combate, uma estrutura bélica com que Israel não contava. Não há registro de que Baraque fosse um combatente ou que tivesse experiência militar. De repente, esse homem ouviu uma profetisa orientando-o a que reúna homens de 2 tribos e se dirijam ao ribeiro de Quizon, onde Sísera viria contra eles. Era uma situação que provavelmente deixaria algumas pessoas assustadas, mas Deus sempre sabe o que faz. Que nós podemos ver então claramente a grandeza de Deus. Podemos ver o tamanho do poder de Deus na vida do povo de Israel. Mais uma vez, é claro, né? Deus, ele mostra sua grandeza. Com poucos homens, ele entrega a vitória. Ele entrega a vitória a um homem que, é como nós acabamos de dizer, não se diz se ele era militar, se ele era experiente em batalhas. Mas ele era um homem que foi, digamos assim, orientado, teve apoio para isso, teve um apoio extraordinário, foi o de Débora, para que ele fosse na batalha, porque Deus certamente daria vitória. É claro que eu e você, num momento como esse, nós iríamos ter medo. Nós iríamos, peraí, são 900 carros, né? Digamos assim que cada carro tenha 10 homens. Um exemplo, tá? Digamos isso. Só a gente multiplicar 900 vezes 10. Quanto que não vai dar isso? Então, gerou um medo, uma dúvida dentro dele, mas essa dúvida não impediu ele de obedecer a Deus. Essa dúvida não impediu Baraque de ouvir a voz de Deus e prosseguir. É interessante que no final ele diz assim, era uma situação que provavelmente deixaria algumas pessoas assustadas. Eu e você com certeza ficaria assustado com isso. Mas Deus sempre sabe o que faz. Então nós devemos lembrar, sempre que não importa o problema, Deus sempre sabe o que faz. Ele vai nos dar vitória, não importa se o problema é grande ou pequeno, Deus vai te dar vitória. Veja o exemplo de Davi. Qual é o tamanhozinho de Davi? Davi era um menino, era um jovem, um adolescente, mas Deus deu vigor, Deus deu força para que Davi derrotasse o gigante. Então não duvide, quando Deus promete, Ele cumpre. Não duvide da promessa de Deus. Mesmo que você tenha medo, faça, porque Deus ele vai estar ali contigo. Deus ele vai estar ali e vai estender a mão para você quando você precisar.
como aconteceu, por exemplo, quando Pedro andou sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro deu alguns passos sobre as águas, mas ele teve medo. Mas quando ele clamou por socorro, quem estava ali para estender a mão? Jesus. Mesmo que você tenha medo de algumas coisas, é natural do homem ter medo, ficar assustado. Mas creia, Deus ele vai estar contigo, porque Deus sempre sabe o que faz. Sempre sabe e Ele sempre vai saber. Amém? E para nós encerrarmos, último subtópico, que diz assim: a vitória que Deus trouxe. Olha aqui, ó, mais uma vez um papel importantíssimo. Débora. Débora encoraja Baraque. Diante da dúvida que Baraque teve, Débora se prontificou a acompanhá-lo na batalha. A ressalva que a juíza fez se deu pelo fato de que a vitória seria dada por Deus. Veja que Débora já tinha uma certeza. Ela encorajou. Sabia que Baraque tinha medo, tinha dúvidas, mas ela encorajou. Vai, porque Deus ele vai estar contigo. Deus vai te dar força. Deus vai me dar a vitória para nós. Ela sabia disso, que Deus ia dar a vitória. Mas que o homem que poderia ter sido entregue nas mãos de Baraque seria morto por uma mulher. Talvez pelo fato de tantos anos sendo dominado pelos cananeus, Baraque tivesse dúvidas sobre Deus ir com ele naquela empreitada, mesmo pedindo uma garantia de que Deus seria com ele. Baraque reuniu os homens e o obedeceu. Ou seja, mesmo com dúvida, ele obedeceu. Mesmo com ressalva, com um pouquinho de ressentimento, ele obedeceu. Obedeça você também. Ele diz, que venhamos obedecer. Pelo texto sagrado, entendemos que Baraque se sentiu inseguro diante do desafio lançado por Deus. Apesar dessa insegurança, ele foi ajudado a entender o chamado do Eterno para livrar Israel. E aqui cabe mencionar o papel de Débora. Nesse processo de encorajamento, de certa forma, ela pagou o preço de sua palavra profética e creu tanto na palavra que Deus deu a Baraque, que foi com ele para a guerra. Ela estava disposta a ser usada por Deus, trazendo as palavras dele e ajudando pessoas a cumprir o que Deus falou por seu intermédio. Que possamos motivar pessoas não apenas com nossas palavras, mas também com nossas ações. Veja só, aqui nós vemos um homem que teve dúvida, receio, teve medo, mas Débora cumpre mais uma vez o seu papel. Responsabilidade que Deus colocou na mão dela. Ela disse para Baraque, olha, vai, Deus vai te dar, Deus vai ser contigo nessa batalha, mas para que você não fique preocupado, eu vou contigo nessa batalha, eu vou com você. Ou seja, estamos juntos. Ela quer dizer na linguagem de hoje para Baraque, olha, está grande a sua luta, está grande a sua batalha, está grande a sua guerra, estamos juntos, eu vou contigo. Vamos dar a mão e vamos junto. Então, ela quis mostrar a confiança, ela tinha certeza que Deus ia dar vitória. Então, que nós venhamos aprender com isso. Que venhamos ser na vida de alguém, assim como Débora foi na vida de Baraque, um apoio, uma força, alguém que
deu a mão ali e disse: vamos junto, estou contigo nessa batalha. Vamos ilustrar para os dias de hoje, vamos entender, vamos fazer uma pequena comparação com os dias de hoje. Sabe o que eu entendo com isso? Você talvez conheça pessoas, como eu também conheço, que estão passando por muitas dificuldades. Lutas, talvez, no casamento, na vida financeira, na saúde, pessoas com depressão, pessoas pensando em desistir. Sabe o que eu entendo com isso, quando ele diz aqui, possamos motivar pessoas não só apenas com nossas palavras, mas também com nossas ações? Ele quer dizer assim, quando você diz, estamos junto, é para que você esteja realmente junto. É para que quando você diz, pode contar comigo, quando você bater no peito e disser, conta comigo que eu estou do seu lado, você estar realmente do lado. E não venhamos falar só da boca para fora, não. Que da nossa boca venha sair palavras, mas antes de qualquer palavra, ação. Venhamos agir. Venhamos agir. Seja fiel com Deus e com você e com o seu próximo. Nós vemos hoje uma geração perdida, nós vemos hoje uma geração que está se perdendo. Quantas, principalmente, é triste falar isso, é triste ver isso, mas infelizmente é o que está acontecendo. Hoje, o maior índice de pessoas se matando, se suicidando, são de jovens, são de adolescentes, são de pessoas que não têm essa mesma força que Baraque teve, esse mesmo apoio que Baraque teve. Talvez você conheça pessoas que estão sofrendo, mas ela só quer ouvir alguém dizer para ela, estamos juntos. Vamos até o fim. Eu estou com você, eu vou lutar contigo. A sua luta é minha luta. Nós vamos juntos porque Deus ele vai nos dar vitória. Deus vai ser conosco. Então que nós venhamos aprender que não venha só palavras, mas venha ações. Se eu disse, eu estou com você, realmente esteja ali, porque a vitória vai ser grande. Muito mais recompensado serás. Aí nós já estamos encerrando já. No subtópico 2, diz, Deus dá vitória a Israel. Aqui nós vimos anteriormente um homem sendo encorajado, uma mulher tendo fé, tendo confiança, estando ali junto. Agora nós vamos ver a vitória, nós vamos ver a consequência dessas ações que teve Baraque e que teve Débora. Diz assim, a batalha aconteceu a Baraque. A batalha aconteceu e Baraque obedeceu ao mandado de Deus. E a vitória lhe foi dada de acordo com Flávio Josefo. Deus fez chover granizo, de tal forma que os cananeus tiveram seu poder de fogo reduzido. E foram derrotados pelos israelitas. Os carros de ferro de Císera em nada puderam ajudar, pois a tempestade transformou em lama o solo daquele local, deixando os carros inoperantes. Deus trouxe a vitória ao seu povo, como havia prometido. Somente Ele poderia tornar intransitável o solo para os carros de ferro, transformando objetivos que eram, em tese, uma vantagem competitiva em embaraço ao avanço na guerra contra os hebreus. Então veja que Deus, mais uma vez, Ele mostra para o povo que quando confia, quando acredita, Deus dá vitória. Deus mostra mais uma vez isso. É claro que as mãos
de Baraque, Débora, não ia fazer isso. Mas Deus sim. Deus sim. Deus cumpriu mais uma vez a promessa. Deus pode cumprir na sua. Se você for fiel. Se você não se desviar. Se você não desanimar. Se você não desistir da grandeza de Deus. Amém? Então nós vemos aqui que o povo vencendo por causa de Débora e Baraque, que não duvidaram. Não que eles foram responsáveis pela vitória, não. Eles foram responsáveis porque não duvidaram e Deus foi com eles. Então que possamos também ter essa mesma confiança em Deus. Está difícil para você? Confie em Deus. Acredite. Porque não importa os obstáculos, Deus sempre será com os seus. Se nós olharmos aparentemente, seria impossível de Israel vencer. Mas Deus estava ali presente, Deus estava ali com aquele povo. E Deus está com você. Basta você crer e não duvidar. Amém? Aí nós vamos ver o último tópico. O último tópico e depois iremos para a conclusão. Diz assim: o preço de se crer ou não no que Deus diz. Tudo tem um preço, como eu havia falado no começo. O preço de crer é um e o preço de não crer é outro. Depende só de quem? De nós. Como eu disse, somos responsáveis pelos nossos problemas. Somos responsáveis pelas nossas lutas, pelas nossas adversidades. Diz assim: nem sempre as pessoas estão dispostas a crer imediatamente no que Deus disse. Baraque teve dificuldades para acreditar que Deus estaria com ele naquela empreitada e pagou o preço de não ser o responsável por trazer uma vitória completa a Israel. Ou seja, ele obedeceu a Deus, mas ele não teve a certeza 100%. E o preço veio. Ou seja, Deus, se ele cresce, Deus ia falar assim, por causa de Baraque o povo venceu, mas não. Deus precisou, deu, digamos assim, o mérito que era para ser dele, Deus deu a outro. Diz, e a vitória veio de Deus por meio de Baraque e de Jael. Ou seja, a vitória que era para ser exclusiva dele foi dividida. O grande inimigo de Israel, Jael, o grande inimigo dos israelitas, tombou uma tenda particular e não no campo de batalha. Há formas adequadas de pedir a presença de Deus. Em certas empreitadas, no caso de Baraque, houve um condicionamento na obediência. Se a profetisa fosse com ele, então ele iria à guerra. Está lá em Juízes capítulo 4, versículo 8. Ambos foram à guerra e Deus lhes deu a vitória. Ou seja, a forma adequada de pedir a Deus a presença dele. Então, a forma que Baraque viu da presença de Deus ir com ele foi chamando Débora, porque ele sabia que a presença de Deus estava com Débora. Está lá em Juízes 4, versículo 8. Diz, Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Ou seja, ele viu em Débora Deus. Ele viu Deus em Débora. Então, que tudo tem um preço. Então, nós podemos perceber que um pouco de dúvida impede a vitória completa na nossa vida. Mas temos que lembrar sempre que Deus não é homem para que minta, nem para que se arrependa.
Então ele fez a promessa, ele cumpriu a promessa. O povo foi vencedor. Israel foi liberto da escravidão. Mas a vitória não foi completa. Então nós vemos aqui, nesta lição, 2 cenários. Um homem que duvidou, mas um homem que, da sua maneira, caminhou com a presença de Deus. E assim nós íamos fazer. Então, para nós encerrarmos, vamos a mais conclusão. Vamos à conclusão e já encerraremos esta nossa lição. Diz assim, conclusão. Ser usado por Deus em palavras é tão importante quanto ser usado. É tão importante quanto ser usado em ações. Débora se destacou no livro dos Juízes por ser mais do que uma profetisa. Ela creu tanto no que Deus disse por seu intermédio que foi a batalha com Baraque. Ela entendeu que sua presença seria um fator de incentivo ao homem que Deus havia escolhido para libertar Israel. Não basta ter conosco somente a palavra de Deus. É preciso dar mostras de que confiamos em Deus para agir em seu nome com outras pessoas. Então, aqui nós entendemos que Débora confiava em Deus. E Baraque viu isso, por isso pediu para que ela fosse. Mas ela quis mostrar, quando se ofereceu para isso, ela quis mostrar que não confiava somente de palavra, mas também ações, de atitude. Ela disse, eu confio em Deus, eu creio, e eu vou contigo, e nós vamos vencer. Então que venhamos ser assim. Como aqui no finalzinho ele diz, aqui, não basta ter conosco somente palavras. De Deus é preciso dar mostras de que confiamos em Deus para agir em seu nome com outras pessoas. Então que nós venhamos confiar 100%, para que Deus venha mostrar que é conosco. Não somente por palavras, eu confio em Deus, na hora do aperto eu diz isso, não. É confiar de verdade. Amém? Espero que essa lição tenha feito algum propósito na sua vida. Amém? Eu quero encerrar com mais uma oração para que Deus venha te dar entendimento, para você entender, para que Deus possa abençoar mais uma vez a sua vida. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha abrir a mente de cada pessoa que irá assistir a este vídeo, que irá acompanhar através do aplicativo, através do YouTube, através da rede social. Que cada pessoa venha ser, meu Deus, de alguma forma, venha ter um encontro, de alguma forma, esta lição possa falar com cada um, Senhor. Nos edifica, abençoa poderosamente cada um que vai assistir esse vídeo. Por meu Deus, eu te agradeço, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Amar e cuidar, essa é a nossa missão.